Fala pessoal, começando mais um tema por aqui, e esse vídeo é sobre nós sairmos da superficialidade, sobre nós sairmos da mediocridade, não a uma vida mediana. Tanto a simbologia do mergulho quanto a simbologia do voo nos fala sobre nós sairmos dessa zona de conforto, dessa zona de facilidade e adentrarmos um outro nível na nossa vida em todos os aspectos. Quando nós falamos de mergulho, nós estamos falando de profundidade, sobre nós conhecermos as coisas de uma maneira profunda, conhecermos no cerne, conhecermos na raiz. E o voo fala sobre nós termos uma visão ampliada, uma visão privilegiada. A Bíblia Sagrada, ao falar de profundidade, Provérbios capítulo 2, dos versos 2 seguintes, diz, para adquirir o conhecimento de Deus, o entendimento, a sabedoria, a inteligência do alto, é preciso buscar como se procura a prata, como se procura tesouros escondidos, ou seja, é preciso cavar, é preciso profundidade. Lucas capítulo 5, Jesus disse, avança para as águas mais profundas, porque é no profundo onde nós encontramos o que há de mais raro, o que há de mais valioso. Sobre o voo, eu me lembro de Isaías capítulo de número 40, verso 31, que diz que aqueles que contam com o Senhor recebem deles asas de águia. Meu irmão e minha irmã, mas para que nós possamos adentrar esse nível, para que nós possamos viver esse mergulho e esse voo, é necessário coragem, decisão e atitude. Pois o mergulho requer de nós exatamente isso, coragem, esforço, é preciso nadar para que nós possamos descer às profundezas desse oceano de graças que Deus nos possibilita desbravar. E quando nós falamos a respeito do voo, é necessário também nós termos essa coragem de tirarmos o pé do chão, de nós alçarmos voo para lugares mais altos. É necessário nós entrarmos numa verdadeira aventura, onde nós iremos descobrir novas coisas. E aqui é necessário, meu irmão e minha irmã, que nós possamos fazer a pergunta, mas como é que eu posso viver isso? Como eu posso mergulhar e ao mesmo tempo como eu posso voar? Eu digo para você que em primeiro lugar é nós termos uma vida de oração. Oração que nos conecta com esse Deus que é profundo, com esse Deus grande. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz, invoca-me e eu te responderei, revelando-te coisas escondidas e grandiosas que você não sabia. Daniel capítulo 2, versos 22 seguintes, fala que Deus é aquele que conhece o profundo e o escondido. Então é necessário que nós possamos ter uma vida de oração, pois é através da oração que nós nos conectamos com Deus, nos conectamos com a sua ciência maravilhosa, com o seu poder. Em segundo lugar, eu destaco que é preciso haver silêncio em nossas vidas para que nós possamos mergulhar e ao mesmo tempo voar em Deus. É claro que nós estamos em meio a um mundo barulhento e nós às vezes, eu falo isso por mim mesmo, nós às vezes somos muito barulhentos. Mas por mais que nós não possamos nos abster totalmente do barulho externo, que a gente possa preservar e buscar sempre viver o silêncio interior. Pois é por meio do silêncio que nós podemos verdadeiramente mergulhar nas grandes coisas que estão escondidas. É no silêncio que muitas coisas também vêm à tona. Em terceiro lugar, eu destaco a reflexão. Automaticamente, a reflexão está ligada ao silêncio, porque é onde nós verdadeiramente podemos nos concentrar. Eu li certa vez que uma das formas de se obter a sabedoria é através da reflexão. E quanto nós perdemos por não vivermos esta meditação. O próprio livro de Provérbios, e tantos outros como Eclesiástico, o livro da sabedoria, fala muito sobre o homem ser esse homem capaz de refletir, de pensar. E o que não faz isso é o homem imprudente, o homem insensato. Em quarto lugar, eu pontuo a contemplação, a observação. Isso fala sobre nós termos um espírito curioso. Não curioso no mau sentido, é óbvio, pois a curiosidade também tem uma via que nos leva ao perigo, que nos leva à perdição. Mas nós sermos curiosos no sentido de sermos atentos,
de estarmos sempre com um olhar que perscruta a realidade ao nosso redor, e por nós termos esse olhar, nós nos tornamos capazes de adquirir lições, de aprender sempre coisas novas, de estar atento. Em quinto lugar, eu destaco a necessidade de nós sermos pessoas capazes de ouvir. Ah, como isso está raro! Como isso está se perdendo nos dias de hoje. A capacidade de ouvir, não apenas de escutar, porque nós temos a capacidade de ouvir humanamente falando, mas sim de prestar atenção, de ouvir com interesse e assim podermos ser esses capazes de absorver o que nós ouvimos de bom, é claro. É nós, quando, por exemplo, falamos de silêncio, esse ouvir está também diretamente ligado ao silêncio, assim como todos os outros pontos. É nós sermos capazes mais de ouvir do que falar, como a própria Bíblia Sagrada nos fala. Às vezes nós somos pessoas muito tagarelas, sempre queremos falar, e isso é algo que também a Bíblia Sagrada, principalmente em Provérbios, Eclesiásticos, Sabedoria, nos fala. Pois quem fala muito e quem quer ser esse que esbanja sabedoria, acaba sendo aquele que não é sábio, acaba sendo aquele que é insensato, aquele que é imprudente. Em último lugar, e sexto, eu destaco a necessidade de nós sermos pessoas que leem. E aqui, em primeiro lugar, eu preciso dizer que a leitura principal precisa ser a leitura da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, pois é através dela que nós conhecemos a Deus e a sua vontade, os seus princípios para cada um de nós. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tudo que Ele nos concede de revelação, é algo que quanto mais a gente busca, mais a gente mergulha, porque é um oceano sem fundo. É uma graça inesgotável na qual mergulhamos quando nós temos essa capacidade de ler e de buscar as verdades de Cristo Jesus contidas na palavra, no magistério, na tradição da igreja. Eu sei que tem muitos outros pontos que nós podemos destacar, mas ficamos por aqui com esses. E que nós possamos nos decidir a não vivermos na superficialidade, mas sim buscarmos sempre mergulhar, aprofundar e ao mesmo tempo alçarmos esses voos maravilhosos, que saiamos da mesmice, que saiamos da superficialidade e que possamos viver tanto o mergulho quanto o voo. Deus abençoe e até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.